Bom dia, sétimo ano C. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como o espanhol começou a influenciar na língua portuguesa, né? Já que o nosso objetivo da eletiva é identificar quais são as influências das línguas estrangeiras na língua portuguesa e como isso começou. Após a atividade que vocês fizeram, né, de buscar o significado das palavras e perceber que às vezes a palavra que você olha em espanhol pode parecer que tem o mesmo significado na língua portuguesa, né? Mas não tem. E por que essas línguas são tão próximas? Tudo começou quando os portugueses e os espanhóis começaram a se casar. Então, os soberanos espanhóis, eles começaram a ter interesses políticos em Portugal. E nisso, naquela época, a maneira mais fácil de juntar essas nações era o quê? Casando, né? Então as princesas portuguesas começaram a se casar com soberanos espanhóis. E aí, a língua da época era um catalão, né? Catalão é mesmo que o espanhol, uma derivação do espanhol. E aí surgiu um processo que a história chama de castelhanização, que é a mistura do português de Portugal com o espanhol. E aí nós já sabemos, né, pelos fatos históricos, que quem colonizou o Brasil foram os portugueses. Então, os portugueses já trouxeram na bagagem deles algumas palavras do espanhol. E isso influenciou no português brasileiro, tá bom? Depois, os portugueses primeiro procuraram a cultura espanhola, né, que é o casamento, a função da política, da cultura. Mais tarde, com o passar do tempo, os portugueses buscaram então as referências da França, né? Só que quando uma língua ela faz parte do povo, né? Ela fica muito tempo lá utilizando, porque quando o português casou com os espanhóis, né? Teve essa junção, a segunda língua de Portugal era o espanhol. Só que aí, quando o português se virou para a cultura francesa, os costumes franceses, interesses franceses, eles deixaram de usar o espanhol como segunda língua e começaram a usar o francês. Mas aí a língua espanhola já tinha se misturado ao português. E aí, quando eles vieram para cá, trouxeram, né? Como eu já disse para vocês. Então, foi isso que aconteceu. Mais tarde, nós vamos estudar quais são as influências da língua francesa na língua portuguesa. Exemplos de semelhanças entre português e espanhol. Nós estudamos palavras espanholas, né? Originalmente espanholas. Então, existe também muitas palavras que não só se parecem, mas têm exatamente o mesmo significado que conhecemos da língua portuguesa, né? O que às vezes muda nesses casos é a pronúncia. Então, aí embaixo eu coloquei um pouquinho de palavras que você pode usar tanto no português quanto no espanhol. São elas conciliar, todo, brotar, sábado, automatizar, domingo, atrasar, punir, literal, original, negativa, elástico, olfato, ofensivo, pavor, fértil, regar, gesticular, quando a gente fala assim, mexendo muito as mãos, e reencontrar. A correção da atividade da semana passada está disponível lá na plataforma. Então, a atividade de hoje, né, a tarefa de hoje, a missão de hoje de vocês, é ir lá na correção, olhar cada palavrinha e corrigir para ver se a tradução que vocês pesquisaram está correta, tá bom? E aí, para registrar a chamada nessa aula de hoje, você vai escrever seu nome completo aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, pode me chamar. Na próxima aula, a gente vai conhecer outra língua que tem influência na língua portuguesa, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês. Bom final de semana.